Hoje a gente está aqui com a Lara, da Vinculare. O nosso objetivo é tirarmos algumas dúvidas, respondermos perguntas que vêm surgindo no decorrer dos nossos cursos, né? E então a gente vai fazer algumas perguntas para a Lara aqui para a gente poder, principalmente, conhecer esse trabalho e aprofundar nele, né? Então, Lara, eu queria saber de você de onde surgiu a Vinculare. Vamos começar com essa pergunta. Josi, obrigada por estar aqui hoje, poder discorrer um pouco mais sobre a nossa área de atuação. Agradeço sua amizade, sua parceria também, então a gente também vai falar Opa! das nossas temáticas, né? E a Vinculare nasceu de uma inquietação da minha experiência enquanto professora, inicialmente de graduação, depois pós-graduação, e de psicóloga judiciária dentro de um tribunal de justiça. Então, enquanto professora, mesmo ministrando módulos em especializações, pós-graduações de avaliação psicológica ou mesmo psicologia jurídica, eu via o quão, não digo raso, mas o quanto faltava ainda um Sim. aprofundamento nessas temáticas, considerando que a psicologia jurídica vem crescendo cada vez mais, desde quando eu comecei a trabalhar isso lá em 2012 até hoje. A gente vê como esse campo tem expandido a cada ano. Uhum. Então, nasceu disso, né? Então, dessa carência que eu via de um aprofundamento nas temáticas que o psicólogo jurídico, especialmente o psicólogo judiciário, né? Pensando em uma das áreas da psicologia jurídica, que é a Sim. psicologia judiciária, em poder trazer conteúdo e formação de qualidade para os profissionais, né? Então, considerando toda essa falta de aprofundamento, nos cursos e até mesmo em supervisões que eu realizava, eu via essa necessidade e aí com a minha experiência, com um estudo maior ainda, também fui me dedicando mais a ensinar pessoas a realizar avaliações psicológicas. Então, a Vinculare nasceu disso, da formalização, dessa intenção em poder ter um assim, levar esse conhecimento para os profissionais e despertar esse interesse na psicologia jurídica. A Uhum. psicologia jurídica, a gente fala que cresce bastante, realmente tem crescido, mas Temas ela cada ainda. vez mais complexos, né? Exatamente, mas ela ainda é muito desconhecida para os profissionais, para os estudantes. Então, hoje, em 2025, não é ainda uma disciplina obrigatória dentro dos cursos de psicologia. Uhum. E aí o profissional, ele termina a graduação e ele tem como uma das possibilidades de atuação, logo que sai, ou aprovação num concurso público, ou trabalhar de forma autônoma para o sistema de justiça. Mas ele Sim. não teve isso na formação dele. Uhum. Então, a nossa intenção é realmente formar pessoas, né, para se apropriarem dessa área, mas com responsabilidade, com ética, também com bastante técnica. Aproveitar essa abertura que hoje o direito dá para a psicologia para ocupar esse espaço e fazer valer todo o nosso conhecimento. Então, hoje a Vinculare, ela tem algumas frentes de trabalho, a gente tem os cursos de forma remota, né, e aí a Uhum. gente consegue atingir alunos de todo o Brasil, a gente tem cursos com vários professores, você é uma delas, então, E é um grande prazer trabalhar com os cursos da Vinculare. então, a cada 4, 5 meses a gente tem matrículas de cursos novos e novas turmas dos mesmos cursos também. Diariamente eu trabalho com supervisões para profissionais que atuam direto ou indiretamente para o sistema de justiça e precisam elaborar um documento para um processo Uhum. judicial ou receber uma nomeação e vão fazer uma avaliação. Precisam de uma revisão do laudo psicológico, então auxilio individualmente, também em pequenos grupos, esses profissionais. E também nós temos um time de 7 professores hoje que se desloca para municípios quando esses municípios precisam capacitar os seus profissionais na temática da proteção à infância. Uhum. Então, com turmas fechadas e temáticas específicas também. Então, escuta especializada, acolhimento institucional, né? E aí temos também essas formações presenciais conforme os Aquela municípios capacitação solicitam. para conselheiros tutelares Tutelares também, né? também, exato. Uhum. Então, sempre voltado na área ali da psicologia jurídica, mas voltado para a necessidade de cada público. Então, para os Uhum. gestores municipais, né, para suas equipes, para os profissionais de forma individual e também para quem deseja realizar um curso, uma formação. Uhum. Você falou a respeito dos cursos, das suas supervisões, né, para profissionais que estão aí na área e precisam fazer os laudos, enfim, e também alguns cursos voltados para isso, né? Aí uma das perguntas que chega bastante assim é o que que é necessário para que um laudo seja impugnado? Então, o laudo psicológico, ele é o resultado da avaliação psicológica pericial.
dentro do sistema de justiça, esse trabalho é chamado perícia psicológica. Sim. Metodologicamente, é uma avaliação psicológica, mas voltada para esse objetivo, para essa finalidade. Então, responder uma demanda, uma questão legal, realizar a avaliação, realizar ali todos os procedimentos necessários, integrar e analisar os dados obtidos e expressar essa comunicação de forma escrita. Então, diferentemente do contexto clínico, por exemplo, em que muitas vezes, né, a entrevista devolutiva ou a comunicação do resultado de algum trabalho feito no âmbito clínico, nem sempre, necessariamente, é de forma escrita. Sim. Mas no contexto, dentro ali dos processos judiciais, é sempre de forma escrita. Então, é muito importante que o psicólogo ele tenha essa clareza e essa competência mesmo para redigir esse laudo de forma correta. Porque esse laudo ele vai impactar ali direto ou indiretamente a vida daquelas pessoas que estão vivenciando um processo judicial. Só contextualizando um pouquinho mais, antes de responder sua pergunta, o laudo, ele é a perícia, na verdade, né, a avaliação psicológica pericial, ela é uma das provas dentro do processo que o juiz pode fazer uso para melhor convencimento ali e o processo de tomada de decisão. Então, bem importante, né? Bem importante. Então, dentro de uma ação, o juiz tem existem vários tipos de prova. Então, a gente tem as provas objetivas, as provas documentais, provas testemunhais, temos as provas técnicas e aí a perícia entra nisso, né? E mesmo dentro da perícia, que é uma avaliação feita por um expert, por um especialista naquela área, nós não temos só a perícia psicológica, a gente tem perícia médica, perícia pedagógica, perícia contábil. Então, é quando o juiz percebe que ele precisa de um outro olhar, de um profissional que tenha um conhecimento que ele não tem, para melhor compreender aquela situação que chegou até o Poder Judiciário. Então, o profissional vai fazer essa avaliação, vai redigir esse laudo, que vai integrar ali o processo como uma prova técnica, uma prova pericial. E por que precisa ter esse cuidado? Para que a gente consiga expressar devidamente o que nós, enquanto psicólogos, conseguimos concluir naquela avaliação. Então, os termos que são utilizados, a estrutura do documento, pode parecer que não, mas um dos maiores números assim, de denúncias ético-disciplinares dentro do Conselho Regional de Psicologia ainda é a inadequação da própria estrutura do laudo psicológico. Né? Exato. Então, a estrutura e o conteúdo em si. Então, o estudo é importante porque quando esse laudo ele é falho, ele não condiz ali com as normativas atuais do Conselho Federal de Psicologia, ele apresenta procedimentos que não são adequados. Que não são adequados ali para o psicólogo realizar. Então, e bem como assim, as análises que são feitas, a conclusão técnica, enfim, motivos para impugnar, para que esse laudo não seja considerado, o juiz ele não vai poder fazer uso dessa prova, então ele vai ser descartado do processo. Com isso, então, a gente tem várias repercussões, não só para o profissional, que se dispôs a realizar aquele trabalho, e isso está contra o nosso código de ética. Então, se eu realizo um trabalho que eu não tenho conhecimento ou competência para realizar, né, eu estou ali atuando de forma inadequada dentro dos próprios preceitos da psicologia. E a gente tem também as consequências para o processo judicial, porque esse juiz ele vai precisar dessa avaliação. Então, ele vai nomear um outro psicólogo para fazer. Com isso, vai demorar mais tempo ainda o andamento desse processo. E também as repercussões para os usuários do sistema de justiça. Então, se a gente for pensar numa criança que teve um direito violado e tem ali uma medida de proteção, que é um processo judicial, essa criança compareceu para as entrevistas, né? Foram aplicados testes, enfim, essa criança passou por uma avaliação, seus pais também, e de repente aquela avaliação não é mais considerada no processo, e agora ele terá que vir novamente para essa avaliação. E aí nisso a gente entra na violência institucional, porque o perito ele está ali atuando dentro do sistema de justiça também, revitimização, enfim, e diversos pontos ali que nos trazem... morosidade, né? Exatamente, nos traz assim, essa responsabilidade para que o perito não só aceite esse encargo devidamente, mas comunique bem o resultado da sua avaliação. Às vezes eu recebo em supervisão ou nos cursos colegas profissionais que conseguem analisar muito bem a demanda de uma nomeação ali dentro de um processo, conseguem planejar devidamente, executam os procedimentos, então as entrevistas, contatos comunitários, eventualmente aplicam testes psicológicos, conseguem fazer uma boa análise de todos esses dados e integrar, mas não conseguem comunicar de forma adequada.
E o laudo é o resultado final. Então, de nada adianta todas essas etapas anteriores serem bem-sucedidas se esse profissional falhar na comunicação do resultado. É, porque acho que é bem importante isso, né? São esses dois aspectos, os aspectos dos procedimentos e o aspecto do laudo. O trabalho do perito, ele é composto de tudo isso, né? E falando nisso, na sua opinião, quais seriam as principais características de um bom perito? Eu acho que um bom perito, ele precisa conseguir, Josi, transitar muito bem entre como posso dizer? Entre três esferas ali dentro desse trabalho. Eu falo do compromisso do perito com o processo judicial, né, e com o juiz, então representando ali o Estado. Então a questão de realmente respeitar os prazos, a questão de saber, né, como funciona o rito processual e toda essa implicação ali dentro do processo judicial. O compromisso com os usuários do sistema de justiça, então a relação que se estabelece com as pessoas que a gente avalia no contexto pericial é muito diferente da relação que o psicólogo clínico estabelece com os seus pacientes, com os seus clientes no âmbito do consultório. Então, também, não é? Esse compromisso com as partes envolvidas, com as crianças que estão vivenciando um processo judicial, e aí a gente teria vários temas para tratar, então, desde das varas de família, as varas de infância, né? Então, como se apresentar para as crianças, para as partes, né? Para os pais, enfim, as pessoas ali envolvidas, e também o compromisso com o Conselho Federal de Psicologia, né? Porque a gente está ali nesse processo representando a nossa ciência, esse saber que a psicologia vem construindo há tanto tempo. Então, eu também tenho que fazer jus a esse título que eu tenho, né? Assino esse laudo como psicóloga Lara Stresser Schmidt César, não como Lara. Então, também respeitar essas normativas, em que pese a gente tem ali algumas situações dentro do próprio conselho, que a gente gostaria que tivesse uma atenção maior até dentro das temáticas que a gente atua no sistema de justiça. Para ter um respaldo, né? Para ter um respaldo, mas, né, um exemplo, então, a resolução 06 de 2019, que é a resolução da elaboração de documentos. Talvez alguns pontos ali, muitos psicólogos jurídicos e judiciários tenham algumas dúvidas ou até sugeririam alguns pontos ali de forma diferente, dentro da estrutura do laudo ou do relatório, ou mesmo parecer. Mas é a resolução que está em vigor, então eu preciso respeitar, né, essa estrutura dos documentos, preciso estar atenta às modificações e tudo mais, porque eu estou ali atuando como psicólogo. Então, Lara, mas como fazer essas mudanças? Então, realmente se implicando, frequentando as reuniões, né, as discussões que o conselho eventualmente abre, para que a gente tenha essa construção de forma coletiva. E assim, você estava falando que a graduação hoje de psicologia, ela não oferece a psicologia jurídica ainda como uma disciplina, né, na formação. Então, as pessoas saem, muitas vezes, da graduação ainda com muito a aprender e a avançar em relação a essa área. E, ao mesmo tempo, a gente que trabalha também dentro do sistema de justiça sabe a quantidade de processos, o volume de processos que existe, e o quanto os peritos que estão dentro do sistema de justiça nem sempre dão conta de fazer com celeridade, né, o cumprimento de tantos processos. E aí então assim, a gente fica numa situação, numa encruzilhada, digamos assim, pessoas que querem trabalhar pelo sistema de justiça, mas não estão lá dentro e às vezes também ainda não estão tão bem preparadas. O que você acha, então, nesse sentido da nomeação de profissionais externos ao sistema de justiça, né, para fazer essas perícias? Que tem também acontecido de uma forma que tem aumentado de forma significativa nos últimos anos. E os juízes até são incentivados atualmente a nomear esses profissionais autônomos por conta do volume de processos. Justamente. E às vezes é uma comarca que não tem psicólogos que integram um quadro de servidores. Então, o que eu penso, né? Retomando, eu acho que principalmente desde o ECA, que foi quando, né, o sistema de justiça abriu as portas para os psicólogos e assistentes sociais, um marco na nossa carreira enquanto psicólogos, né, dentro do sistema de justiça. Os tribunais progressivamente foram se equipando de profissionais das equipes multidisciplinares, né, principalmente para assistir ali, para auxiliar os juízes das varas de infância, né? Mas a gente sabe que tem também no Brasil uma crescente do número de processos judiciais. Então, é um país que... Como um todo, né? Exatamente. Então, assim, é um país que tem as portas abertas para o público que demanda e que precisa
de um processo judicial. Uhum. A gente ainda não tem uma cultura desse trabalho pré-judiciário ou Sim. pré-processual. Então, as pessoas realmente entram com o processo porque é direito delas. E aí teria toda Essa uma... judicialização, né, da vida privada, cada vez mais Exatamente. frequente. E aí tem essa procura, né, e tem esse aumento do número de processos. Por outro lado, em que pese os tribunais se equiparem com profissionais hoje que integram o quadro de servidores, então psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, ainda é insuficiente. A gente tem também as matérias da infância, então voltando para as varas de infância, que são processos urgentes, são crianças que tiveram direitos violados, e o Estado ele precisa dar uma resposta para isso. Uhum. Então são processos que realmente o Estado tem que intervir. Então teve uma notícia de situação de risco, uma situação inadequada para o desenvolvimento de uma criança e um adolescente. Todos os trabalhos anteriores ali da rede de proteção não surtiram o efeito necessário para que essa criança estivesse sendo bem assistida ali nas suas necessidades biopsicossociais, então realmente tem que judicializar. Uhum. E aí o juiz, representando o Estado, tem que tomar providências para proteger essa criança. Nas varas de família, diferentemente, nós temos que as pessoas daquela família, vamos pensar numa situação de divórcio, esse pai ou essa mãe, por não conseguirem resolver algumas questões relacionadas à guarda ou pensão dos filhos, recorrem ao judiciário para que o judiciário tome uma decisão. Então, um deles procura o sistema de justiça para que o juiz decida ali algumas questões que naquele momento eles não conseguem resolver. E ok, então, e com isso tudo, e principalmente nas varas de família, né? A gente fala disso, da judicialização, das relações, então, e até desse comodismo em delegar para um terceiro essas decisões, do que eu me implicar em ter que conversar e decidir questões com o pai dos meus filhos, né? E naquele momento eu não quero, então, o que o juiz decidir, está decidido. Nem sempre, né? Na verdade, na maior parte das vezes, não é a saída mais saudável. Mas isso faz também que a gente tenha muito processo esperando para ser decidido. E em situações relacionadas à criança e adolescente, não raro o juiz precisa dessa avaliação de um psicólogo, de uma perícia psicológica. E os profissionais dos tribunais estão realmente sobrecarregados. É muito trabalho, é muito processo, e desde 2016, na verdade isso já acontecia antes, mas de forma não tão oficial, mas em 2016 o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução orientando, então, sobre o cadastro de peritos. Então, pessoas que tenham uma formação, uma graduação, profissionais autônomos que querem prestar um serviço para a justiça, eles podem integrar esse sistema, o sistema ali, o cadastro dos peritos, e aí cada estado tem um nome, para que eles prestem serviços dentro de um processo judicial quando eles receberem essa nomeação. Eu considero positivo isso, porque se a gente pensa em processos que ficam muito tempo esperando uma avaliação, com essa divisão, então, eu tenho processos que vão para a equipe de servidores, tenho processos que vão para os profissionais autônomos, ou de repente, quando é uma prova pericial que as famílias podem pagar por essa avaliação, e aí cada juiz acaba tendo um critério sobre isso, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais. Mas eu sou contra, Josi, essa divulgação, e principalmente nas redes sociais, de que fazer perícia é muito fácil, de que fazer avaliação psicológica você nem precisa de pós-graduação. E realmente, né, o Código de Processo Civil, ele vai falar, né, não vai exigir do profissional uma especialização, precisa ter uma graduação e um conhecimento na área. Mas por conta disso, a gente vê muita propaganda de uma romantização e de uma banalização dessa atuação. Então, faça laudos sem sair de casa, ganhe, não sei, sabe quando... Seja funcionário público sem prestar concurso. Sem prestar concurso, então, faça não sei quantos, né, 20, 30 laudos por mês, e a gente sabe que não é assim, né? Cada caso que a gente atua, cada avaliação que a gente faz, nós dedicamos várias horas a ela. Então, a gente está falando aqui dos cuidados na elaboração desse documento e tudo mais. E a Vinculare vem disso também, da gente trazer informações pertinentes e adequadas e estimular as pessoas a se tornarem psicólogos judiciários, mas tendo ciência e conhecimento de que não é esse mar de rosas que muita gente acaba trazendo ali na internet. Então, novamente a responsabilidade, a ética e a técnica. Então, acho que isso eles precisam, os profissionais autônomos precisam ter. Uhum. E quando você fala assim desse mar de rosas, né, que não é o mar de rosas, fico pensando aqui, de quando você começou a sua atuação para hoje, você vê muitas diferenças nos casos que você vem recebendo, que você estava falando que cada vez
tem muito Uhum. mais processos, né? Uhum. Como que é esse panorama aí? Eu vejo que o número de processos e também várias mudanças nas classes processuais que têm surgido e que 12, 13 anos atrás não surgiam. Então, por exemplo, a gente tem hoje avaliações para verificar a existência de socioafetividade num casal homoafetivo cuja criança veio de uma inseminação artificial caseira. Uhum. Então, né, o reconhecimento de maternidade socioafetiva. Se a gente for pensar um tempo atrás, como que é isso? Como seria isso? Então, só ano passado mesmo eu realizei, e você também provavelmente, nós realizamos várias avaliações nesse sentido. Então, as famílias vão mudando, as relações vão mudando. Então, né, só exemplificando então essa situação, um casal homoafetivo, mulheres, querem ter um filho e precisam então do sêmen para que essa inseminação aconteça. E aí consegue, então, uma doação, e na internet tem vários bancos de doadores Sim. anônimos, né, em grupos ali de redes sociais e tudo mais, até porque no Brasil isso não pode ser comercializado, mas então encontram um doador de sêmen e acabam recebendo essa doação, só que elas fazem essa inseminação dentro de casa, então não vão até uma clínica de inseminação por conta até dos custos, né? No Brasil é muito Uhum. caro fazer uma fertilização in vitro e tudo mais. E essa mulher engravida. E tá grávida, tudo bem na gestação, né? A companheira também tá muito feliz, né? Estão idealizando, falando sobre essa criança. Não tem nenhum tipo de contato com esse doador, realmente, Uhum. né? Uma pessoa que não tem relação com elas, apenas doou o Doador material. anônimo mesmo, nesse Anônimo, caso. exato. Em muitas situações, literalmente, né? E depois, enfim, até para ter essa clareza que depois não tem como entrar em contato, pedir Aham. para conviver com essa criança. Enfim, esse bebê nasce. Então, nasce e é registrada no nome da mãe, né, da genitora. Só que essa mãe afetiva, que também está junto ali desde antes da gestação, também sonhou, idealizou muito essa criança e diariamente exerce os cuidados, né, tem vínculo com essa criança que é construído e alimentado cotidianamente, ela também tem direitos sobre essa criança e Aham. isso precisa ser garantido pelo sistema de justiça. Então, essa mãe precisa ter essa relação validada. E essa relação é validada por meio dessa ação. Então, reconhecimento de maternidade socioafetiva. E aí, então, né, essa avaliação de socioafetividade, quem melhor do que o psicólogo para fazer essa avaliação? E outras questões também, né? No ano Devolução de passado eu crianças. recebi um semelhante, mas era um trisal. Duas Ah, mulheres e um cara, né? E aí o reconhecimento da sócio-maternidade, no caso não era sócio-paternidade, é sócio-maternidade, olha também em só. função disso, uma que engravidou e a outra que estava cuidando, e depois foi o contrário. A outra Uhum. engravidou e elas queriam esse reconhecimento também. E é um tipo de processo que realmente é muito mais recente no tempo, né? Do que Uhum. quando a gente ingressou aí na carreira, né? Exatamente. Então, assim, são termos que vão surgindo, classes processuais e até fenômenos, e que a gente tem que se apropriar, estudar, Uhum. né? E essa avaliação do vínculo, por mais que seja algo que a gente já faça há muito tempo nos processos de adoção, por exemplo, né? A gente tem que ir construindo isso agora para essa matéria, né? Então, dentro Uhum. do direito de família, para esse reconhecimento da socioafetividade. Um outro ponto também, gostaria que você falasse, também surgem perguntas a esse respeito sobre a complexidade dos casos de violência sexual, que também acho que é um tema que cada vez mais tem surgido aí nos processos, né? Uhum. A violência sexual é um tema que, dentro de todas as classes que a gente atua, eu acho que é uma das mais complexas e desafiadoras, por quê? E não só para o psicólogo dentro do processo, mas também para o juiz, para o promotor, para os advogados, para a família também, Uhum. porque é uma situação que a gente não tem muitas provas além do relato da criança. Então, né, pela própria característica dessa relação, e os números mostram que a violência sexual intrafamiliar, ela ocorre com muito mais frequência do que extrafamiliar. Então, geralmente, quem abusa de uma criança é um pai, é um padrasto, é um tio, é um primo, é um irmão, assim como também pode ser uma mãe, uma tia, mas Uhum. enfim, alguém que a Alguém que tá criança ali na conhece. convivência da criança, né? Exato. Então, dificilmente violência sexual é um desconhecido que passou na rua e perpetrou uma situação de violência contra a criança.
E aí, pelas próprias características dessa relação, e a psicodinâmica da violência sexual nos ensina bastante também sobre isso, a gente não tem testemunha, diferente de um assassinato, de um homicídio, enfim. A gente não tem câmeras, geralmente, que gravam ali aquela situação, diferente de um roubo ou de um assalto que acontece numa loja, algum lugar que também vai chegar para o sistema de justiça. A gente não tem um vestígio, assim, um exame de DNA para verificar ali, né, quem estava ali, como foi essa situação. Então, quando a gente tem alguns crimes ali, precisa isolar a área, né, vão lá os peritos médicos para fazer toda aquela avaliação. Na violência sexual, a gente não tem, tanto porque nem toda violência sexual envolve o ato, né, uma penetração. E isso, a lei também vai mudando. Antigamente até era considerado unicamente se tivesse essa consumação ali, e hoje atos libidinosos são considerados violência sexual também. Então, sexo oral, exposição de filmes pornográficos para criança, tirar fotos de uma criança, né? Às vezes até de bebê a gente fica sabendo. Então, em situações ali que insinuem uma situação sexual, também é considerado violência sexual, tá? Então, a gente tem esse amplo espectro ali da definição da própria violência sexual. E às vezes as pessoas sexual. não sabem disso, né? Não sabem, às vezes até famílias, né, acabam desconhecendo. Então, é uma situação que a gente não tem um teste que vá nos dizer com certeza se aquela situação aconteceu ou não. A gente não tem um exame físico também, porque às vezes também os profissionais ou a família acha que, mas eu já fiz o exame no IML e não deu nada. Muitas situações de violência sexual não terão ali esse vestígio físico e objetivo na vagina da criança, por exemplo, né? Os atos libidinosos, por exemplo, não vão deixar rastro algum, ou já faz tempo que aconteceu aquela situação. E a gente não tem testemunhas, a gente não tem outras pessoas ali que viram, não temos uma gravação. E o que a gente tem? A gente tem a palavra da criança. E aí entra toda uma discussão, porque às vezes essa criança vai ser ouvida no sistema de justiça muito tempo depois. Se a gente entende, estuda a psicologia do testemunho, o relato da criança, né, os tipos de entrevista que podem ser feitos ali com a criança e que podem, de repente, alterar até mesmo a memória que ela tem sobre aquela situação, a gente consegue ficar muito mais preocupado com essa situação de violência sexual e como ela é realmente complexa por conta de todas essas especificidades. Então, a legislação tem avançado. A gente tem a Lei 3.431, que trata da importância dessa criança ser ouvida o mais breve possível da data do evento ali, né, do ocorrido. Então, estabelece ali o sistema de garantias das crianças e dos adolescentes, porque numa situação de violência sexual, a gente tem que pensar na proteção dessa criança e também na responsabilização desse agressor. Então, né, são dois processos geralmente que acontecem. Então, um processo ali, né, voltado às próprias varas criminais, para a questão do agressor, e a proteção dessa criança. E a prova... Legal você falar dessa diferença, porque às vezes as pessoas também não entendem, são processos diferentes. São processos diferentes, exatamente. Então, O processo da responsabilização é na vara criminal, e o processo da proteção da criança é outro, geralmente na vara da infância. Na vara da infância, exatamente. Então, a gente tem esses dois processos correndo ali. São perícias diferentes também. Exato, né? Exato. E momentos diferentes que essa criança vai ser ouvida. Então, o sistema de justiça, ele precisa dar conta dessas duas situações. E a sociedade exige disso do Poder Judiciário. Então, tanto a responsabilização quanto a proteção dessa criança. E aí a gente tem, por exemplo, o depoimento especial, que não é uma avaliação psicológica, a gente teria, né, tem várias diferenças em relação a uma perícia psicológica. Nas varas criminais tem ocorrido com maior frequência o depoimento especial. Então, é importante também que essa criança, ela seja inquirida, né? E o depoimento especial, ele é uma oitiva, ele tem o caráter de produção de prova, tem todo um protocolo, a gente tem o protocolo brasileiro de entrevista forense, para que ela consiga ser ouvida da melhor forma possível. Porque até mesmo o entrevistador pode sugestionar o relato da criança, dependendo do tipo de pergunta que a gente faz. Então, a recomendação do protocolo é perguntas abertas, né? Estimular a narrativa livre da criança. Olha, que interessante, né? Respeitar, então, eventuais silêncios ou retomadas ali da criança. Então, tem toda uma normativa em cima disso. De como isso deve ser feito para colher a melhor entrevista possível, assim, o melhor relato possível da criança. O melhor relato possível, exatamente. Então, as situações de violência sexual, eu vejo que hoje são os casos mais emblemáticos. E outra situação, né? Então, só resumindo, né? A gente não tem um teste objetivo. Lara, então vamos fazer uma perícia, tem algum teste que eu tenha que aplicar nessas crianças para saber se o abuso aconteceu ou não? Não, nós não temos esse instrumento que vá nos dizer com toda certeza se aquela situação aconteceu ou não.
Então, nós não temos também um teste físico ali, o exame do IML, corpo de delito também não vai nos dizer, não temos as testemunhas, e também é uma discussão bem grande dentro da nossa área, atribuir então um sintoma, uma consequência, como se fosse por conta de uma violência sexual. A Então, criança apresentou isso, quer dizer que ela teve ou não teve? Então a criança, teve queda no rendimento escolar. Então possivelmente ela foi vítima de violência sexual. Não necessariamente. A criança era muito feliz, agora ela tá chorando, mas ela sofreu violência sexual. Também não necessariamente. Pode ser por conta do nascimento de um irmão, divórcio dos pais, várias situações que podem influenciar ali esse comportamento, né? Ou essa questão emocional da criança. Então, nós, enquanto avaliadores, também não podemos atribuir uma causa, né, e consequência... Causa e efeito, assim, tão direto. Radical, né? Muitas crianças não vão apresentar um sintoma a curto ou a médio prazo, vão apresentar a longo prazo, ou nunca apresentarão, vão conseguir falar sobre aquela situação na vida adulta, num contexto de terapia ou quando casar. Então, é uma recomendação também, né? Não atribuir essa causalidade entre o que supostamente aconteceu e comportamentos observados. E assim, muitas crianças, em função ou de violência sexual, ou outros tipos de violência ou de negligência, elas são muitas vezes encaminhadas para instituições de acolhimento, né? E às vezes por um período muito prolongado. Então, queria que você falasse um pouquinho desses efeitos da institucionalização por tempo prolongado com crianças e adolescentes. A gente estava falando no início sobre essa questão da rede de proteção, então do juiz da vara da infância, que realmente precisa garantir que os direitos de crianças e adolescentes sejam realmente cumpridos e resguardados, porque, né, pela própria condição da criança e do adolescente. E quando acontecem situações graves, ou quando essa família de origem, a família biológica, não consegue cuidar adequadamente da sua prole, e colocam a criança no que a gente chama de situação de risco. Risco ao quê? Ao seu saudável desenvolvimento. Então, em situações extremas, é necessário que essa criança seja retirada da família de origem, da família biológica, e vá para uma instituição de acolhimento. Isso quer dizer que ela não vai poder voltar? Não, a gente quer que ela volte, aí todos os esforços, tanto do Poder Judiciário quanto da rede de proteção, será para que essa criança volte para a família de origem, tá? Mas ela precisa ser retirada ali, daí o juiz vai fundamentar por quais motivos, né, determinou o acolhimento institucional dela. Pode ser o acolhimento familiar também, né? Mas, infelizmente, como não tem muitas famílias, em geral, as crianças vão para o acolhimento institucional. Institucional, exato. Então, nessa instituição, ela será muito bem assistida nas suas necessidades físicas, materiais. Então, ela vai se alimentar, ela vai para a escola, ela terá roupa, então ela conviverá ali com outras crianças que também, por seus motivos, precisaram ser retiradas da família de origem, só que ela também está sendo privada de um direito fundamental, que é o de convivência familiar. A criança no acolhimento, ela está numa situação jurídica incerta. Por quê? Nem nós ainda sabemos, e o juiz também não, se ela vai voltar para a família biológica ou se posteriormente ela vai ser encaminhada para adoção, né, para uma família substituta, caso esses pais ou a família de origem não consigam superar as condições que ocasionaram o acolhimento dela. Então, por isso que, mas a adoção demora muito. É porque o ECA prioriza, sim, os vínculos com a família de origem. Sim. Então, não é porque uma criança foi para o acolhimento que necessariamente ela vai ser adotada. Não, nós iremos fortalecer essa família, desde que tenha também a adesão e o interesse dessa família em receber de volta essa criança, para que posteriormente a criança seja desacolhida e reintegrada à sua família de origem. A institucionalização prolongada é muito prejudicial para as crianças e para os adolescentes, porque é uma vivência institucional. Não é como a vivência numa família, seja ela biológica ou uma família substituta. Então, os cuidadores que estão ali, por melhores que sejam e por mais que se esforcem, eles estão ali no turno de trabalho. Sim. Às vezes a criança é mais apegada a um educador, tá mais doentinha, queria ficar com a tia Maria, mas não é o dia dela. Embora. Exato. Ou gosta mais de fazer tarefa com uma outra tia e tudo mais, a outra já não tem tanta paciência ou tanto jeito. Então, assim, afinidades, né, que vão surgindo. E também a atenção de forma mais individual. É muito diferente. Então, não é porque a criança foi acolhida, resolvemos o problema, está protegida. Pelo contrário, ela está acolhida, o processo dela é urgente.
urgente. Até o processo tem uma cor diferente ali dentro dos processos Com judiciais, certeza. porque a gente precisa retomar todo esse trabalho com a família biológica, para que, surtindo o efeito e tendo esse interesse, essa adesão aos encaminhamentos propostos, para que a criança consiga voltar. Quando não acontece essa superação e não se tem essa possibilidade de retorno para a família biológica, seja porque ainda está em situação de risco, ou por desinteresse, ou por comodismo, também isso às vezes acaba acontecendo. Enfim, várias outras situações, a criança não pode ficar esperando a vida inteira essa eventual melhora dos pais ou dos membros da família de origem. E aí o Ministério Público vai entrar com a ação de destituição do poder familiar. Então é o processo mais grave que a gente tem na vara da infância. Por meio desse processo, esse pai, essa mãe, né, o genitor, genitora, deixam de ser pais da criança, perdem ali todo o vínculo jurídico e progressivamente o vínculo afetivo também, porque dependendo da situação é até interrompida a visita, né, a convivência. Em geral, sim, né? Para que essa criança consiga ser preparada para futuramente ser encaminhada para uma família substituta por meio da adoção. A gente falou de várias temáticas aqui, né? Violência sexual, institucionalização, crianças, filhos de pais separados, enfim. E aí é uma pergunta que não quer calar. Todo processo tem perícia? Não, não é todo processo judicial que tem perícia, até, né, a gente tem falado do número, tanto de processos judiciais que tem aumentado e do trabalho para os psicólogos jurídicos e judiciários ali dentro dos tribunais, mas não é todo processo judicial que tem uma perícia. Vai depender muito da situação em si, das provas que o juiz tem até aquele momento, do que foi feito no sentido de alternativas ali para a continuidade daquele processo. Então, uma perícia, de forma geral, ela só vai ser determinada pelo juiz quando, por meio dos elementos que ele tem ali até o momento, ele ainda não tiver clareza ali ou segurança sobre uma eventual decisão ou precisar mesmo desse olhar de uma outra ciência para complementar essa ação. Então, não são todos os processos da vara de família, por exemplo, que tem uma avaliação psicológica, uma perícia psicológica, vai depender muito de todo esse contexto, mas sempre que o juiz sente como, né, nota como imprescindível essa avaliação feita por um expert naquela matéria, e às vezes é uma perícia psiquiátrica e não uma psicológica, ou uma avaliação social, uma perícia social e não uma psicológica, vai depender além dessa situação, então ele vai fazer uso dessa possibilidade de nomeação de um perito para fazer essa avaliação. É importante também, Josi, uma coisa que, né, sempre perguntam e é sempre importante a gente reiterar, que o perito, ele tece considerações e traz uma conclusão técnica dentro do laudo dele. É porque diz, mas o juiz, ele vai, o psicólogo vai decidir agora quem vai ficar com a guarda e tudo mais. Não, a gente não vai entrar nas questões de decisões judiciais, né? Nós vamos trazer conclusões, sim, porque a gente está ali para fazer uma avaliação e temos que trazer conclusões mais baseadas na nossa profissão, na nossa ciência, então naquilo que nos compete dentro daquele processo. Não estamos ali representando a legislação, por exemplo, estamos ali representando a psicologia. Isso é importante porque, às vezes, os juízes... São conclusões de cunho psicológico. Exatamente. Isso não quer dizer que será uma decisão judicial, né? Até porque a gente nem tem essa competência e não é disso que se trata. Tem, às vezes, algumas críticas de juízes, promotores, né? Mas principalmente dos juízes, porque o perito trabalha auxiliando o juiz, de laudos, né? E antigamente, né, era chamado relatório, na outra resolução. Mas essa crítica de laudos que meramente relatam. Então, é importante isso. Uma avaliação psicológica, ela precisa trazer conclusões baseadas na psicologia. Não é uma mera transcrição de informações que nós obtivemos nas entrevistas que a gente vai colocar no laudo. Então, cuidar bastante com isso. E concluir não quer dizer concluir do ponto de vista ali jurídico ou dar sugestões da decisão do juiz. Então, essa clareza eu acho que é imprescindível a gente ter, porque isso faz com que a psicologia seja mais reconhecida e compreendida dentro das ações. Então, essa conclusão sempre baseada na nossa formação, na nossa ciência. Legal. E assim, a gente está falando bastante da perícia, do perito, né? Do papel do perito, mas também tem um outro profissional, digamos assim, que pode atuar dentro desse campo, que é o assistente técnico, né? E é uma dúvida também que as pessoas têm muitas vezes, né? Qual que é a diferença do perito, né? Do trabalho do perito e do trabalho do assistente técnico?
No mesmo processo judicial, a gente pode ter 3 ou até mais psicólogos atuando. Então, a gente tem o perito, que é o profissional nomeado ali pelo juiz para fazer a avaliação psicológica. Nós podemos ter um psicólogo clínico que atende essa criança ou os pais, né, pensando nos processos de vara de família, e que eventualmente é convocado a emitir um relatório psicológico sobre o tratamento, e aí com todas as ressalvas ali, ele vai elaborar esse documento, né, que não é um laudo, que também não é um parecer, é um relatório psicológico. E nós temos a figura do assistente técnico. O assistente técnico, ele é um profissional de confiança das partes. Então, vamos supor num processo de vara de família, de guarda, o juiz te nomeou para fazer uma avaliação psicológica, você vai ser a perita. O perito, assim como o juiz, ele age com imparcialidade. Você não está ali em prol do pai, em prol da mãe, né? Você está ali para fazer uma avaliação técnica baseada na sua ciência e vai comunicar o resultado por meio de um laudo. Esse pai e essa mãe podem contratar psicólogos que dentro do processo são nomeados de assistentes técnicos para auxiliá-los nessa produção da prova pericial. Tá? E isso não só na psicologia, outras perícias também tem a figura do assistente técnico. O assistente técnico ele pode elaborar quesitos, então perguntas anteriores à perícia para nortear até o trabalho do perito, então pontos que demandam um esclarecimento, isso vem em forma de perguntas que o juiz vai deferir, vai autorizar ou não. Então os assistentes técnicos manifestaram lá, cada um 15 quesitos, o juiz autorizou. E aí você, enquanto perita, vai, por meio da sua investigação, da sua avaliação, tentar responder ali o que foi solicitado, né? Do que se trata essa avaliação. Nem todos os quesitos conseguirão ser respondidos, porque infelizmente também a gente ainda vê muitos quesitos mal elaborados, quesitos que não são da nossa área, quesitos que não nos competem ali dentro desse contexto de avaliação, né? E esse assistente técnico, depois que o perito juntar, né, mandar o laudo psicológico dele para o processo, ele vai ter um prazo para fazer uma análise crítica desse documento. Então, o assistente técnico, ele elabora um parecer psicológico, contestando, apresentando eventuais contradições, falhas metodológicas ou estruturais que o perito talvez tenha cometido. É claro que essa é uma situação que a gente não quer que aconteça, né? Porque esperamos que os peritos que aceitam as nomeações cumpram esse encargo com responsabilidade, mas o assistente técnico, ele fará essa análise crítica, ou então, né, ele vai corroborar ali todas as conclusões do perito também. Olha, realmente, existe razão quando a perita diz que o genitor... Então, assim, vai depender ali do conteúdo desse laudo. Mas o assistente técnico, tendo a mesma formação que o perito, ele vai conseguir fazer uma análise crítica muito minuciosa ali, tanto dos procedimentos, então a questão dos testes, tipo de entrevista, a análise que foi feita, e vai comunicar isso por meio desse parecer psicológico. E assim, você falou do perito, do psicólogo clínico e do assistente técnico, né? O psicólogo clínico, ele pode ser assistente técnico? Não, ele não pode ser assistente técnico, em que pese muitos pacientes ou pais de pacientes, clientes, enfim, peçam para os psicólogos clínicos de seus filhos atuarem como assistente técnico, às vezes num processo que a família está vivenciando. Nós temos impedimento dentro do Conselho Federal de Psicologia, que é bem claro ao dizer isso. Então, o psicólogo clínico, ele não pode ser assistente técnico de uma pessoa ali que ele tem esse vínculo profissional dentro do consultório. Olá, e agora por fim, me explica, dentre os vários cursos que existem na Vincular, a gente quer saber a respeito do beabá da perícia psicológica. Bom, o beabá da perícia psicológica, eu costumo falar que é o curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei a trabalhar. Então, todos os módulos que eu planejo, né, eventualmente a gente tem algumas alterações, todas as aulas, todos os convidados, toda a metodologia ali da formação, eu penso nesse profissional que está iniciando a carreira como perito, seja de forma autônoma, ou um perito que passou num concurso público e de repente não teve uma capacitação ou uma formação inicial ali dentro da instituição, mas diariamente já recebe processos judiciais. Então, é desde o início, desde as formas que o psicólogo pode atuar dentro das avaliações psicológicas, então seja ele concursado ou um profissional
autônomo. Então, a gente tem 10 módulos ali que vão tratar das especificidades dessa atuação. Então, são mais de 40 aulas. A gente tem outros professores também, não só psicólogos, então advogados, juízes, psicólogos Legal. clínicos, e que vão trazer toda essa problemática da atuação do psicólogo nos processos judiciais, visando essa formação responsável para realizar o melhor trabalho possível dentro daquele processo. Então, a gente já vai para a 5ª turma do Beabá da Perícia Uau, que Psicológica. legal. A gente tem alunos do Brasil todo, né? E a gente acompanha, até porque às vezes são profissionais que ainda estão inseguros, por exemplo, de fazer o cadastro. Então, preferem fazer o curso primeiro para depois, né? Já tendo ali uma bagagem, já tendo mais segurança. Aí realizam o cadastro e começam a fazer as suas primeiras perícias. Temos pessoas também que, como a gente tem os módulos mais avançados, então a gente trata da paternidade socioafetiva, tem um módulo sobre o depoimento especial também, que não é uma avaliação psicológica, mas que está aí, né, dentro dos processos, e muitas vezes os psicólogos também realizam. São demandados para isso, né? Exatamente. Então, vários temas novos que vêm surgindo, além das supervisões mensais que a gente tem em grupo, enfim, então profissionais que também já têm uma certa caminhada dentro das perícias também fazem parte dessas turmas. Então, é uma formação que eu vejo como imprescindível hoje, considerando a qualidade, o número de horas que nós temos dentro dela, para realmente preparar essa pessoa de acordo com as demandas que nós recebemos. Então, nós não recebemos hoje unicamente guarda e adoção para fazer a avaliação. A gente vai muito além disso. Então, como a gente estava falando, das classes processuais. Então, vamos nos debruçar e estudar essas classes processuais. Então, visitas monitoradas, que também é algo que a gente recebe, também não é uma avaliação, mas também acaba sendo uma atribuição, e também tem discussões sobre isso, para os psicólogos dentro dos processos judiciais. Então, como isso é feito, o que é isso, então também entrega de bebês para adoção, que também tem surgido. Então tudo isso a gente traz ali por meio desses módulos mais práticos ali em termos de classes processuais, mas não sem mencionar a importância da escrita do laudo, então passo a passo do laudo psicológico, não que a gente vai trazer receitas prontas, né? Pelo contrário, a gente vai trazer a implicação do profissional em cada processo que ele atua. Ajudar essas pessoas, então, que fizerem essa formação a construírem aí uma análise pericial, digamos assim. Exatamente, esse é o objetivo, né? Conseguir fazer com que esses profissionais tenham essa clareza da demanda, o que eles precisam avaliar e como comunicar o resultado dessa avaliação. Nossa, excelente, ótimo, Lara. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por ter respondido todas essas perguntas. Eu que agradeço. E um ótimo trabalho para você, viu? Parabéns. Obrigada.